pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do podcast Fala Mais Sobre Isso. Estou aqui com o Farley e hoje a gente vai ter a grande alegria de falar de duas obras que são fundantes da literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia, não é não, Farley? E para tanto, estamos aqui com a professora Juliana Ragusa. Exato, vou Farley, fazer aqui uma pequena apresentação da professora. O professor é muito grato por ter aceito o nosso convite. A professora Juliana Ragusa é professora associada de Língua e Literatura Grega na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É autora de vários livros, entre os quais Fragmentos de uma Deusa, a representação de Afrodite na lírica de Safo, Lira, Mito e Erotismo, Afrodite na poesia mélica grega arcaica, e também trabalhou na tradução da obra de Edgar Lee Masters, Antologia de Spoon River, e publicou, né, mais recentemente, um guia de leitura da Ilíada de Homero, e está para sair agora, né, no mês de setembro, outubro, o guia de leitura da Odisseia. É isso? Então, professor, muito grato por ter aceito o nosso convite. A grande pergunta que eu gostaria de lhe fazer, no qual vai se basear um pouco o nosso episódio, sabendo que a Ilíada e a Odisseia são, como Arley disse, obras fundantes da literatura do Ocidente, mas contam aí com quase 3.000 anos, né, 2.700 anos por aí, o que elas ainda têm a nos dizer? Né? Por que ainda ler a Ilíada e a Odisseia? Mas antes disso, a gente quer uma coisa mais pessoal, que é saber assim, como é que você chegou nas letras clássicas? Por que o grego, por que a Ilíada, por que a Odisseia? Por que Afrodite, né? Bom dia, Farley. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de conversar com vocês sobre essas obras, esses poetas aos quais eu tenho me dedicado há pelo menos 25 anos e que me dão tanto prazer, né? Você começa já com uma série de perguntas que já dão pano para manga. Eu vou, então, como você, né, indicou, primeiro falo um pouquinho dessa minha trajetória, e aí vamos para essas duas grandes questões aí. Por que ainda ler, né, as duas epopeias de Homero, que são obras datadas de cerca de 750 a.C., né? E o que elas ainda têm a nos dizer, né? Bom, muito resumidamente, eu entrei na Universidade de São Paulo em 1995, no curso de Letras, e o que eu queria eu já queria fazer carreira acadêmica e queria fazer a carreira acadêmica em literatura brasileira. Mas o curso de letras é um universo espantoso em termos dos seus bacharelados, das várias culturas que estão abrigadas ali, das disciplinas que o curso vai nos convidando a fazer. E as disciplinas da área de grego, as disciplinas de literatura, são oferecidas para todos os discentes, tanto de letras quanto de outros cursos da USP. E eu fui fazendo essas disciplinas porque, ah, para quem estuda literatura, quanto mais rico for o referencial, melhor. Porque a literatura existe, claro, nessa dimensão da cultura que se faz a partir de um diálogo com o que vai se acumulando ao longo dos séculos. Então, quanto mais referenciais nós temos, mais instrumentos, mais recursos, mais enriquecido é o olhar. E nesse sentido, claro que era importante fazer as literaturas gregas
porque as disciplinas de literatura grega, porque é uma literatura, digamos, toda fundante, simplesmente porque é o começo para nós do que nós chamamos tradição ocidental, tá? E uma dessas disciplinas foi a disciplina de lírica grega que realmente me mostrou que eu havia encontrado o meu lugar, né? A disciplina de lírica grega foi um momento assim de grande deslumbre, né, com essa poesia grega arcaica, particularmente a poesia de Safo, e por, por esse caminho eu cheguei a Afrodite, né? Como eu me encantei muito com a poesia de Safo, em Safo, uma das figuras, a figura mais proeminente do ponto de vista da representação dos deuses é Afrodite. E com Afrodite vinham esses temas também que me encantaram do mito, do erotismo, do feminino. Então, digamos que a disciplina de lírica grega que eu fiz em 97 ou 98 foi a disciplina que me deu a certeza de que não era em literatura brasileira, na verdade, mas que ali eu tinha encontrado algo que me apaixonava ainda mais. É pura paixão, não é uma decisão, não é uma decisão inteiramente racional, mas é encontrar aquilo que preenche, digamos assim, toda a curiosidade intelectual, toda o senso estético. Quer dizer, foi uma experiência muito integral para mim, em termos da relação racional e emocional com a literatura, digamos assim. E eu sempre iria para a poesia, porque eu sou leitora, claro, de poesia, de prosa, de tudo que passa pela frente, é, mas eu sempre tive um afeto especial pela poesia, um interesse especial pela poesia. Então, foi assim que eu cheguei no grego. Daí, depois tendo feito essa disciplina, eu tive a oportunidade de de estudar língua grega, enfim, e aí mergulhei na pós-graduação, né, no mestrado, mergulhei no mundo das letras clássicas e fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, não só em letras clássicas, mas já desde 2004, já atuando como docente de língua e literatura grega na Universidade de São Paulo. Eu fiz o concurso, né, quando depois de defender o mestrado, né, e, portanto, já fiz o resto da minha formação, né, de doutorado, depois o pós-doutorado eu fiz já como professora da área, né? Então, e em 2019 eu fiz a livre docência, quer dizer, então foi por causa foi por essas razões que eu acabei indo para letras clássicas, especificamente para o grego, né? Então, acho que é isso, né, que eu posso dizer sobre esse trajeto bem sucintamente, né? Porque mais interessante será falarmos de Homero, né? Vou aproveitar então essa colocação e lhe perguntar: que mundo é esse da Ilíada e da Odisseia? Que mundo é esse homérico? Né? A gente sabe, naturalmente você pode confirmar, que Homero escreve alguns séculos, ou pelo menos a obra de alguns séculos posteriores ao que seria o que teria ocorrido na Guerra de Troia, não é isso?
A Ilíada e a Odisseia são dois poemas épicos. Ah, o que isso quer dizer? O gênero desses poemas traz ao leitor hoje, né, e trazia às audiências, né, do poeta uma narrativa sempre centrada nos grandes feitos dos grandes homens. Né? O que são esses grandes? Quem são esses grandes homens? São os heróis que no imaginário grego, na cultura grega, se definem pela excepcionalidade. O herói não é, né, o bonzinho, não é o virtuoso. O herói no imaginário grego é o sujeito capaz de ações tão excepcionais, mas tão excepcionais, que ainda, inclusive, são suficientemente interessantes para atrair a atenção dos deuses, que, portanto, participam das suas vidas num grau de proximidade que já não é possível para os mortais comuns, como nós ou como aqueles, né, que estavam ouvindo o poeta. Né? O mundo de Homero é um mundo da ação humana trazida sob a perspectiva da monumentalização e da idealização. Né? Quer dizer, a ação monumental, grandiosa, tremenda, e a ação idealizada porque pensa os heróis a partir, digamos, de uma capacidade que ainda os diferencia do comum dos mortais, quando de fato, digamos, a condição humana está inteiramente consolidada na sua limitação, na sua precariedade, na sua finitude. Os heróis pertencem a uma geração imediatamente anterior a esta geração, que é a nossa, né, dos mortais definitivamente estabelecidos como tais. Né? E essa geração anterior, que se situa num passado remoto, a narrativa épica está sempre situada num passado, né, remoto, essa geração ainda vivia mais próxima dos deuses. Né? Os deuses estavam ainda mais presentes, por causa ainda dessa excepcionalidade de que falo, né? Que é uma excepcionalidade de ação. Né? Portanto, os heróis não só os deuses podem estar, podem atuar nas suas trajetórias, como alguns heróis, não todos, aliás, muito longe de serem todos, mas alguns heróis são eles mesmos filhos de deuses. O que nunca quer dizer, e aí às vezes são, né, referidos como semideuses, mas isso nunca quer dizer que esses heróis não sejam mortais. Eles podem ser filhos de deuses e isso lhes dará, digamos, algo a mais. Mas isso não os liberta ou não os exime das vicissitudes da condição humana. As doenças, a velhice e a morte. Né? E a limitação de conhecimento sobre o passado, sobre o futuro, as consequências das nossas ações, o modo como, digamos, no enredo da vida, as nossas ações vão se combinando com as reações, né, de quem nos rodeia, com as forças maiores do cosmos e vão resultando nas experiências e nos eventos que digamos, vão construindo, né, o nosso caminho ao longo, segundo os passos que nós vamos dando e ao longo das nossas existências. Esses mundos também, esse mundo de Homero é um mundo da cultura da vergonha, que é
é propriamente a cultura em que estamos quando estamos na Grécia arcaica, na Grécia clássica, né? É um mundo, o que que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos num mundo em que a honra, que é fruto da estima pública, ela é definida pelo que nós falamos e pelo que nós fazemos. É isso que é a partir das nossas ações e das nossas palavras que se estabelece a nossa reputação, e o lugar, portanto, que ocupamos na comunidade. Nesse sentido, é um mundo em que o sujeito é percebido como um sujeito social, tá? E essa condição significa que o sujeito é visto a partir da sua dimensão ético-moral, e ele é representado assim. Nós não temos descrição física das personagens e nós não temos propriamente uma dimensão psicológica, né, individualizada do ponto de vista subjetivo, da consciência. Não. O que nós temos é o homem no embate com o outro, né, com a sua comunidade imediata, aquela em que ele vive, mas também com a comunidade de onde ele vem, a sua linhagem, os seus antepassados, né, e, claro, o cosmos do ponto de vista em que ele se insere num desenho, né, ainda muito maior. E nesse cosmos, claro, os deuses, a sua relação com os deuses, né? Portanto, esse é um mundo em que a honra é fundamental e o lugar social do sujeito, o lugar que ele ocupa na comunidade, depende da sustentação dessa honra ou até da sua elevação. Por que cultura da vergonha? Porque não há nada pior nesse mundo do que a perda da honra, do que a diminuição da honra, porque isso compromete o lugar social. A exposição pública, a vergonha é a maior punição que pode acontecer. E essa nomenclatura é uma nomenclatura da antropologia, né? Nós temos as culturas da vergonha e as culturas da culpa. Aqui nós estamos nesse mundo que, portanto, tem uma codificação é, específica, própria, coerente com esse funcionamento, que é uma codificação que, sobretudo, eu quis explicar no guia de leitura da Ilíada de Homero, como agora no guia de leitura da Odisseia, que sai no final deste mês, publicados pela editora Minema. Quer dizer, a ideia desses guias é pegar o leitor pela mão, como eu procuro fazer com os alunos, e passear, né, com o leitor canto a canto, explicando aquele canto, não do ponto de vista somente, não resumindo apenas o que acontece naqueles cantos, mas qual é a lógica do que está acontecendo, qual é a lógica por trás do que está acontecendo ali, como é que funciona esse mundo, como é que esse mundo se pensa. Porque se eu entendo os códigos, a codificação ético-moral, aquilo que regula as relações entre as pessoas e entre as pessoas e os deuses, e entre os deuses, né, entre eles próprios, como é que eu vou entender essa história, né? Ela pode nos parecer estranha, ela pode nos parecer pouco compreensível. É importante entender a cultura para entender, né, como essa história é construída. Então, é isso que podemos dizer, resumidamente, sobre, né, o que o mundo de Homero, né? Realizado diferentemente em cada poema, porque embora os dois poemas sejam poemas épicos, sejam epopeias, sejam obras de poesia épica, eles são bem diferentes quanto ao caráter, né? A Ilíada é um poema de caráter trágico, é um poema que se situa na guerra, e a Odisseia é um poema cujo caráter é um caráter aventuresco, até cômico, né? Porque se situa numa narrativa de viagem, de retorno à casa, né? Então, do ponto de vista da realização, esse mundo se realiza diferentemente nos dois
poemas, porque são dois poemas diferentes não só no tema, mas no caráter, né? Dois modelos, então, de herói, que são Aquiles e Ulisses, né? Já que as duas obras também diferem de caráter. Mas antes eu queria aprofundar um pouco e lhe perguntar, essa cultura da vergonha, como você fala, está bem expressa na própria razão da Ilíada, que é a ofensa de Agamenon a Ulisses quando toma Briseida como disposto de guerra, não é isso? Que gera a ira que no final das contas está aí na primeira frase do primeiro canto da Ilíada. Ilíada se abre com uma invocação à musa, em que o poeta solicita à deusa não só o seu favor para que ele cante, mas também o acesso ao conhecimento que ele não pode ter sozinho, sobre a narrativa da ira de Aquiles. Canta, né? Se nós formos dizer o primeiro verso da Ilíada, do ponto de vista de como ele está construído na língua grega, nós temos, né, Menin, Aeide, Thea, Peleiade, o Achilleus, né? A ira, ó deusa, canta de Aquiles o Pelida, né? Então essa é a narrativa, uma ira devastadora e uma ira que está posta num conflito entre o melhor dos aqueus, que é como Aquiles vai se qualificar reiteradamente no poema, né? Aristos Haion, o melhor dos aqueus, e o líder dos aqueus, aquele que por ser o mais poderoso, o mais rico, né, o que chefia as tropas dos aqueus em Troia, dos gregos em Troia, que Agamenon, né, qualificado inclusive várias vezes numa das fórmulas, né, quem lê Homero percebe que a repetição é um elemento fundamental de composição, e essa repetição nós vemos naquelas expressões que são sempre combinadas aos nomes de certos heróis, né? O Aquiles de pés velozes e Agamenon, chefe de homens, né? Anaxandron, né? O chefe de homens. Então, o conflito que se coloca entre os dois. Então, justamente, Farley, na minha experiência docente e na minha experiência de leitora, né, quando eu li mais amparada, né, no curso de épica, a percepção é de que, particularmente com relação à Ilíada, há uma dificuldade, às vezes, de entender o que é esse conflito entre Aquiles e Agamenon, né? E por que esse conflito resulta numa narrativa tão devastadora, né, como essa da Ilíada, né? Para entendermos o que significa esse conflito, é preciso entendermos que nós estamos nessa cultura da vergonha, que a honra define o lugar do sujeito na comunidade, que a desonra, a vergonha, né, a perda da honra, é alguma coisa absolutamente terrível. Mas se nós quisermos pensar um dos binômios, né, dos parzinhos, né, conceituais, que regula tudo nesse mundo, o binômio de opostos complementares, o elogio e a censura, né? Então, isso é absolutamente crucial nesse mundo. Daí que, a partir do momento que se gera uma crise, né, que coloca em risco a ira de Aquiles, que faz com que Aquiles entenda que a sua ira foi diminuída injustamente, porque tem uma questão aqui da injustiça, né, da ação de Agamenon, a crise está posta. E essa crise será tremenda, inclusive porque Aquiles é um herói que tem uma característica é, específica, né, do ponto de vista dos heróis que circulam ali. Ele é um herói
que se diz, né, no canto um e ao longo do poema, como o herói, ele se qualifica como o herói de vida breve. Aquiles sabe, ao contrário de todos que estão numa guerra e, portanto, estando numa guerra, sabem que vão morrer numa guerra, Aquiles sabe que vai morrer nesta guerra em que ele está. Não é uma possibilidade. Ele sabe disso porque, sendo filho de uma deusa, lembra que eu disse, os heróis filhos dos deuses podem ter algo a mais? O que que ele tem? De Tétis, uma Nereida, Tétis e Peleu, que é o mortal o mais querido dos deuses. Sendo filho de deusa, o que que ele tem a mais? Ele continua sendo mortal. O que ele tem a mais é um conhecimento que nenhum mortal pode ter. Quando e onde vai morrer. E, portanto, para Aquiles, tudo tem um caráter muito mais definitivo. Porque, claro, a finitude está muito mais presente, está muito mais diante dos olhos de Aquiles. Quer dizer, a partir disso, tudo para Aquiles ganha, né, tem um peso, né, intensificado. Então, a crise está posta ali, é uma crise que diz respeito à questão da honra, que é crucial no mundo da cultura da vergonha, mas diz respeito também a uma injustiça de Agamenon do ponto de vista de um conceito basilar, de um conceito estrutural para as relações humanas, as relações dos homens com os deuses e dos deuses entre si, que é o conceito da reciprocidade. Agamenon infringe esse conceito e por isso a crise também, a crise acaba, né, se construindo ali. Aquela primeira pergunta que você fez, assim, que eu tô curioso para Ah, saber a resposta dela e se passou. Por que a gente lê ainda hoje essas obras? Ah, a ideia Só lhe cortando, me perdoe, que a gente fez um programa, a gente falou de Goethe, né? E a pessoa que falou de Goethe disse: "Rapaz, Goethe está mais vivo hoje do que muita gente que eu conheço", né? Ou seja, Homero está vivo aqui entre nós ainda hoje, né? O que é que faz com que ele esteja vivo? Assim, eu queria escutar de você, que é uma profunda conhecedora. aliás, no outro episódio, eu citei isso, eu já falei com a Juliana, mas eu vou trazer de volta. Por uma coincidência, dois grandes críticos literários, que é o Harold Bloom e o Terry Eagleton, eles, quando se referem à grande literatura, eles usaram termos coincidentes. Pelo menos na tradução, eu não sei o original, mas eles dizem que é uma literatura séria. Ou seja, uma literatura cuja leitura não deixa você passar incólume. Né? Você é, de alguma maneira, tocado, não é uma literatura assim, de passatempo. É algo que lhe toca existencialmente. Então, se a Ilíada e a Odisseia fazem parte dessa grande literatura, como os grandes clássicos, né, como Shakespeare, ou Goethe, ou Cervantes, enfim, que nós já tratamos um pouco aqui em outros episódios, no que ela ainda nos toca hoje. como são. Vamos começar pela Ilíada, né? E falo em seguida da Odisseia, então, do ponto de vista, né, dessa questão. A Ilíada é um poema que nos situa na guerra. Bom, a guerra é uma das tristes realidades da vida humana. Portanto, pensar a guerra é, no que ela tem de violento, no que ela tem de devastador, de destrutivo, é um exercício, ao meu ver, necessário. Porque a guerra, infelizmente, nós temos sempre essa ilusão, não, agora não haverá mais guerras. Bom, nada mais ilusório do que isso. As guerras estão, né, na nossa história humana desde sempre e me parece ilusão imaginar que não haverá mais guerra na nossa história futura. Tá? Os tempos provam que isso é uma ilusão. Então, é um poema que fala da guerra. Como que fala da guerra? É uma,
não é um poema que fale da guerra de um modo frio. Não é um poema que fale da guerra de um modo, digamos, simplesmente laudatório, que faça propriamente o elogio da guerra. Não. É um poema que mostra a guerra como um espaço em que o homem se vê diante da sua própria mortalidade e, portanto, sabendo que ali pode morrer, ah, pode alcançar ações excepcionais. Por quê? Porque, uma vez que tem a consciência da possibilidade, tão mais viva, tão mais presente da morte, ele pode dar o passo necessário para realmente a ação excepcional da coragem, da audácia humana, que é o passo de colocar a preservação da vida em segundo lugar. Né? Quer dizer, quando esse passo é dado, então, né, a excepcionalidade da ação na guerra pode, né, ser alcançada em feitos dignos de serem lembrados do que seria esse heroísmo que, portanto, se contém a grandeza, contém também a possibilidade de uma contrapartida que é terrível, a mais pesada possível, a maior possível, mas o preço mais alto possível, que é a própria morte. Além disso, o poeta, nos 24 cantos da Ilíada, o poeta, sobretudo quando olha para Troia, mas não só, ao longo desses 24 cantos, o poeta não deixa nunca, aliás, ele coloca algumas vezes, e isso de maneira muito eloquente e significativa, ele coloca o foco sobre o resultado da guerra, que é a destruição de Troia. E o que significa essa destruição de Troia? Significa não só a morte dos troianos nos combates, mas significa que a cidade sendo devastada, os velhos, as crianças, as mulheres estarão à mercê do inimigo. Ou seja, o que nós temos ali é a tragédia da guerra. Né? E a tragédia da guerra, Homero mostra essa tragédia para nós, Homero projeta essa tragédia para nós no futuro de Troia, que o tempo todo está ali como o futuro da sua queda, da sua ruína, justamente falando dessas futuras viúvas que serão presas pelo inimigo, que serão violadas, das crianças que serão mortas ou serão levadas para a servidão, dos idosos que serão levados para a servidão. Por quê? Porque a cidade destruída, já não estarão ali os homens que podem proteger e defender aqueles que ficam à espera do resultado do conflito e vão sofrer verdadeiramente as consequências do conflito. Não são os troianos guerreiros que vão sofrer as consequências dos conflitos, são as suas mães, são as suas esposas, são os seus filhos, são as suas irmãs, são os seus pais idosos, os seus avós e assim por diante. E Homero consistentemente projeta isso. Muitas vezes a Ilíada, para quem passa pelo poema ou conhece um pouco, parece um poema muito violento. É um poema muito violento, porque não há ali, digamos, a preocupação em amenizar o que significa uma guerra, do ponto de vista da violência da luta e do ponto de vista da devastação que gera naqueles que ficam, né, e que são os derrotados. Mas essa violência, ela poderia ser
digamos, uma violência desumanizada se essa violência estivesse lá como foco absoluto, e estivesse ali por si mesma. Mesmo nas cenas terríveis, nos cantos, há uma sequência de cantos, né, que é a sequência de combates entre os gregos e os troianos. ah, Muitas vezes Homero para na narrativa, Homero olha para um guerreiro que vai morrer e que não é um guerreiro conhecido, não é Odisseu, não é Paris, não é Heitor, não são esses guerreiros conhecidos, mas algum guerreiro absolutamente desconhecido para quem ele olha e ele não diz propriamente só esse guerreiro agora vai ser morto. Ele diz é, os pais não vão receber o corpo desse filho. Os pais nunca mais vão ver este filho que partiu da sua terra para lutar nessa guerra. A noiva não receberá o noivo e não realizará as suas bodas. Quer dizer, o tempo todo, portanto, a Ilíada está falando do quê? Além de falar da guerra, que é uma triste realidade da vida humana, como eu disse, a Ilíada está falando o tempo todo da morte. Ora, viver é viver, claro, a nossa existência é uma existência mortal. A morte é uma realidade da nossa existência. Nós vivemos, né, sempre com esse paradoxo notável, né? Nós somos finitos, mas vivemos como se fôssemos eternos. É o paradoxo que sustenta a nossa existência. É, mas a Ilíada, o tempo todo, nos recorda da nossa finitude, nos recorda da morte. E do que ela significa. A morte, não só a morte do indivíduo, mas o que significa a morte de um indivíduo para o outro, para a comunidade em que ele se insere. O que representa a morte. Daí também, a Ilíada é um poema que fala consistentemente do luto, que fala da importância da cerimônia fúnebre. Numa das suas mais belas passagens, no canto 16, nós temos um diálogo entre Zeus e Hera, um Zeus que sofre porque sabe que um filho seu, um herói filho seu vai morrer, Sarpedon, e cogita salvá-lo uma quarta vez. Ele já tinha salvado Sarpedon 2 ou 3 vezes, e cogita salvá-lo de novo. E Hera diz a Zeus que ele não pode ficar fazendo isso porque o cosmos tem uma ordem. E nessa ordem os deuses são eternos e os mortais são finitos. E no final da sua fala ela diz: o Geras dos mortais é o monumento fúnebre e a cerimônia fúnebre. O que é o Geras? O Geras é o prêmio de honra, né? É aquilo que reconhece, que dá o reconhecimento pelos feitos, pela existência, pela vida que foi vivida. É o prêmio de honra. Tá? É uma das mais belas falas. Ora, nós acabamos de passar por uma horrível pandemia. E uma das coisas mais dolorosas da pandemia foi a impossibilidade de fazer o luto, porque não se podia fazer o luto propriamente, uma vez que não se podia fazer o funeral. O que representa um funeral? A Ilíada termina, é um poema que termina com um pai envelhecido de uma cidade prestes a ser arruinada, que vai sozinho à tenda do algoz do seu filho, que é Aquiles, tentar recuperar o corpo de Heitor. São os dois grandes guerreiros de cada lado. Aquiles do lado grego, Heitor é o grande guerreiro troiano, é o pilar de Troia. E que chega, na sua súplica pelo corpo do filho, chega a beijar as mãos do matador do seu próprio filho, do assassino do seu próprio filho. Quer dizer, é um poema que fala, portanto, da importância da realização da cerimônia fúnebre para aqueles que ficam, tanto quanto para o indivíduo que se vai.
E por fim, a Ilíada é um poema que fala da tragédia da condição humana, de quão trágica é a condição humana. Por quê? Não só porque ela é finita, mas porque nós nunca podemos saber. De fato, nós podemos imaginar, nós podemos calcular, mas nós nunca podemos saber de fato o que uma certa cadeia de eventos vai produzir de resultado. A Ilíada começa com a ira de Aquiles contra todos os gregos por causa da desonra que ele sofre. Ah, e uma ira pela qual ele vai pedir o favor de Zeus aos troianos na guerra, para que os troianos, matando os aqueus, os gregos, façam com que eles reconheçam a falta que faz Aquiles, porque ele se desonrado, ele se retira da guerra. O que Aquiles não imagina é que na cadeia dos eventos, isso vai custar para ele a morte de um dos gregos que é o mais caro a ele, Patroclo. Quer dizer, ele não imagina isso quando ele pede. Os americanos têm aquele dito, né? Be careful with what you wish for. Não é? Ah, ele não imagina esse resultado. Por quê? Porque nós não podemos nunca ver tudo o que uma certa cadeia de ações que nós mesmos podemos colocar em movimento pode gerar de resultado lá na frente. Isso é parte da tragédia da nossa condição. Por quê? Porque nós somos limitados no alcance da nossa vista. Ou seja, a Ilíada pode estar, pode a cultura, né, que está por trás da lógica do poema, a lógica das ações, tudo isso pode ter algo de específico, mas a Ilíada permanece porque ela está falando daquilo que é inerente à nossa natureza humana, a finitude e a tragédia que essa nossa condição. Portanto, a Ilíada dificilmente não terá algo a dizer. Ela não esgotará o que ela tem a dizer. A Odisseia, ela está falando da nossa capacidade de adaptação, da nossa capacidade de sobreviver a tudo, da força do nosso instinto de sobrevivência, se nós tivermos algo pelo que viver. Porque tudo que Odisseu faz e tudo que ele suporta, e se nós pegarmos Odisseu, ah, e pegarmos, digamos assim, e pararmos para prestar atenção nas suas qualificações, os dois grandes grupos de qualificativos para Odisseu ou falam da sua inteligência astuciosa, que é o que permite, inclusive, que ele se adapte e enfrente as situações e enfrente os perigos todos que enfrenta, mesmo estando em desvantagem. E o outro grupo fala da capacidade de resistência de Odisseu, da sua capacidade de suportar todos os sofrimentos. Mas por que que ele tudo suporta? Porque ele tem Ítaca. Tem um belíssimo poema de um poeta moderno grego chamado Constantinos Cavafis, foi traduzido, né, suas poesias foram traduzidas pelo José Paulo Paes, pela Isis Borges da Fonseca, que foi professora na nossa área de grego. Tem um belíssimo poema dele chamado Ítaca, que justamente trabalha essa ideia. Odisseu suporta tudo que suporta, aguenta tudo que aguenta e recusa a possibilidade, inclusive, que lhe é ofertada no caminho da imortalidade, que é uma recusa a mais significativa, porque que mortal não gostaria de se livrar da sua finitude? Ele recusa tudo por quê? Porque para ele, o que dá sentido à sua vida, o que dá sentido a tudo que foi, a tudo que é e a tudo que pode ser, é Ítaca. Se há algo pelo que viver, então o ser humano é capaz de suportar tudo, se adaptar a tudo. E a pandemia também é algo, é esse evento pavoroso.
de que se fala tão pouco e é tão recente, também mostrou isso. No começo da pandemia, Farley, eu fui convidada a recomendar um livro, uma leitura para os anos da pandemia. Foi logo no começo. Era uma série do Centro Cultural Maria Antônia. E eu fiz um vídeo e decidi falar da Odisseia. Podia ter falado da Ilíada, é claro, era um momento absolutamente iliádico, né, do ponto de vista da presença da morte, do problema do luto, da cerimônia fúnebre, mas, mas era também um momento em que era preciso encontrar forças para passar por aquilo. E nesse sentido, eu achei mais conveniente falar da Odisseia, porque a Odisseia é isso, né? Nós vamos chegar, ah, mas é preciso lembrar, né, do porquê nós queremos chegar, é preciso ter um sentido, né, para essa viagem e, e daí é reunir as forças e para suportar, né, e agir da maneira necessária e encontrar os recursos possíveis para alcançar o nostos, o retorno. Né? A Odisseia é o poema do nostos. O retorno, que em grego não é simplesmente o retorno, mas é o retorno para casa, é o retorno para aquilo que dá o sentido fundamental da existência humana. Agora, as Mas, provocações psicológicas, porque essa resposta aí, o Arley até fez uma cara ali quando você disse que, no caso da algo para se viver, né? algo para se viver, né? Porque, Fantástico. professora, assim, a ideia do nosso, da nossa temporada é a vida como uma obra de arte, né? Ou seja, e esse algo para se viver, a nossa Ítaca, né? Talvez seja a execução, né, da nossa vida em plenitude, né? Você sabe pelo que vive, você sabe o que gosta, você sabe por que tá aí, como você falou logo no início, quando se achou nesse mundo que você está hoje. Eu disse, não, ixi, nossa, é isso aqui que eu tenho que fazer a Eu, minha vida eu toda. encontrei, tá aqui a minha Ítaca, Não as é? letras clássicas. Pois é. Não deixa de ser. Agora eu vou deixar o Farley fazer as É, provocações eu dele. vou, Queria vou. só pontuar isso aqui. Eu já abri aqui a minha edição da Ilíada, porque nós vamos agora fazer uma outra questão em cima de algo que você trouxe. Eu já tinha separado aqui, mas à medida que você falava, essa questão voltou para mim. É, eu imagino que, naturalmente, como são duas questões diferentes, Aquiles e Ulisses representam, portanto, dois modelos de herói. Sim. Né? E você disse assim, a Odisseia é um retorno, mas um retorno para o algo por qual viver e que faz com que você suporte as agruras do trajeto. Né? É algo bem, bem assim, dá para a logoterapia de Viktor Frankl tem uma frase que diz isso, né? Que quando você tem um sentido pelo qual viver, você suporta Todo e qualquer como. todo e qualquer como, quando você tem algo pelo qual viver. E não sei se seria próprio ou não, tem uma outra fala sua, quando você falava do mundo homérico, que você citou Aquiles e você disse que essa perspectiva de Aquiles, que aí é um outro modelo heróico, eu vou pedir que você faça essa diferenciação desses modelos de vida heróica. Aquiles sabe que vai morrer. Né? Eu tinha colocado aqui, que eu usei no outro trabalho, aqui no verso 415, 414 do primeiro canto, Tétis, né, fala a Aquiles: ai de mim, te criei nutrido de infortúnio, sem lágrimas, sem dor, assim eu te quisera, sentado junto às naves, pois te espreita a moira, tens vida breve. O interessante disso
que eu falo como modelo em cima de algo que você disse, aquele sabe que vai morrer. Tem vida breve, a mãe lhe diz isso, né? Mas você usou uma frase que eu achei fantástica, você diz assim, no momento que essa vida é colocada em segundo plano, o heroísmo ou a vida excepcional, que é uma questão interessantíssima para o nosso trabalho aqui, ela finalmente pode aparecer. Né? Ou seja, esse é o modelo heróico de Aquiles, ou seja, a despeito da finitude, a despeito da morte, eu prefiro seguir o código do herói. Né? Tipo assim, é isso que eu sou. Né? Esse é o meu modelo. Ou seja, apesar de saber que eu vou morrer nessa guerra, mas eu vou por quê? Porque eu sou um guerreiro. Eu sou o homem da ação, eu sou o herói. Né? A vida não pode estar acima dos meus próprios princípios ou dos meus próprios ideais. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Vamos sempre pela ordem aqui, vamos falar de Aquiles e depois eu falo de Odisseu. Então, de fato, né, qual é a grande recompensa do herói? Por quê? Né? É, a arena da guerra é, pode ser essa arena da excepcionalidade da ação humana. Aliás, do ponto de vista, né, dos modelos, é a arena por excelência, ah, porque se a finitude é uma realidade, e isso é aceito, né? A morte é um dado que está sempre diante dos olhos, né? No pensamento tradicional grego, né? Se a morte e a finitude são inevitáveis, a grande questão não é não morrer, porque é impossível escapar à morte. Só os deuses são eternos. Só os deuses, aliás, vejam que interessante. Os mortais são chamados Thanatoi, porque Thanatos é a morte. Os deuses são chamados imortais, em grego, athanatoi. Ou seja, esse alfa é a privação. Rigorosamente, eles são privados da morte, eles são desprovidos da morte. É isso que literalmente a palavra quer dizer, e a gente traduz por imortal. Então vejam, se a morte é inescapável, a grande ansiedade qual é? Escapar daquilo que é uma consequência da morte, o esquecimento. Isso está projetado no imaginário grego na medida em que no Hades, o mundo dos mortos, que é o mundo que está para baixo da terra e para onde vão todos os que morrem, não tem exceção, esse mundo que é pensado, né, com o referencial do mundo dos vivos, então tem a casa de Hades, Hades é casado com Perséfone, você tem uma família ali. Esse Hades tem 5 rios, e um dos rios é chamado Letes, que significa o esquecimento. Ora, se no mundo da morte, um dos rios que os mortos atravessam é o rio do esquecimento, é o rio Oblivion, o que isso está dizendo é que uma das grandes ansiedades não é com a morte em si, porque não adianta sofrer por ela. Ela é da condição humana. O grande sofrimento é com o esquecimento. Nesse sentido, o funeral já é um procedimento que tem a ver, que tem uma dupla função. Isso em várias comunidades. De um lado, a consolação dos vivos, mas de outro lado, o início da inserção deste que morreu e que não estará mais visível no único mundo em que ele pode existir, que é o mundo da memória. Ora, o herói, que é excelente nas armas, também deve ser nas palavras. Né? Quem lê a Ilíada sabe, assim, é batalha verbal e batalha de fato. O herói, qual é a grande recompensa? Para se expor na luta, com audácia, com coragem, colocando a vida em segundo lugar. Qual é a sua grande recompensa? Aquilo que
os gregos chamavam de kleos. Kleos nós traduzimos por glória, o renome, a fama. Kleos que vem de um verbo grego que é o verbo kluen, que significa ouvir. Então vejam como o próprio termo, kleos, vem da ideia do rumor, daquilo que se ouve. Então a glória, o que que é? É a imortalidade, a glória, o que que ela dá para o herói? A imortalidade única possível para os mortais, que é a imortalidade do nome. Mas por que que eu alcanço Cleo? Pelas minhas ações. Como que eu alcanço Cleos? Pelas minhas ações excepcionais, que, se forem de fato excepcionais, serão ah, serão desejadas, a memória delas será desejada, e, portanto, elas serão objeto de canto, objeto de narrativa. E o canto, a narrativa, vai mantê-las na memória, mantendo assim imortal o nome do herói. Essa é a grande recompensa. Todos os aqueus, todos os gregos que estão ali na guerra, na Ilíada, eles têm, né, eles estão lutando porque eles estão fazendo valer o código de valores do seu mundo e porque eles buscam esse resultado, o Cleuso, esse reconhecimento. O modelo digamos, iliádico, por excelência, desse Cleus, dessa glória, é o modelo de Aquiles, que fala para nós de um heroísmo que demanda a morte, que tem como preço a morte. Aquiles não morre na Ilíada, mas nós sabemos, e o tempo todo isso é dito, que Aquiles, claro, vai morrer, né, na guerra de Troia. Ah, como que nós vemos, quer dizer, portanto, tem algo interessante aqui também e que fala, né, e que pode ser pensado para a experiência humana como um todo, que será um conflito com o qual Aquiles vai se deparar, porque a partir do momento em que há crise de honra e ele se retira da guerra, ele começa a pensar no que seria, e ele qualifica no canto 9 como o seu dilema. Se ele permanecer na guerra de Troia, ele sabe pela mãe que ele vai morrer ali, jovem, mas ele vai ter como recompensa Kleos Aftiton, glória imperecível. Ou seja, morrendo ali na guerra de Troia, ele vai alcançar essa glória que o tornará imortal. Mas se ele for embora para casa, se ele for voltar para sua casa, ele perde o Cleus, ele não vai obter Cleus, mas ele vai morrer velho depois de uma longa vida. A partir do momento em que ele entra em conflito com os seus próprios aliados, ele para pensar: o que que eu vou escolher? Mas a decisão não é uma decisão feita por um processo racional, é uma decisão feita pela perda de Pátroclo. Quando ele vê o que custou a sua ira, e quando ele vê morto o seu amigo, o seu companheiro mais querido, aí ele volta para a guerra para vingar a morte de Patroclo e ele diz para Tétis no canto 18 e alcançar o seu Cleus. Portanto, e aí ele diz: a minha vida já não é relevante aqui. E a partir desse momento em que ele já está ali, na verdade, vivo como se ele já não vive mais, né? É como se ele já estivesse morto, né? Porque ele já abriu mão da própria vida, ele se torna uma máquina mortífera absolutamente devastadora. E uma das imagens, Farley, mais belas desse Aquiles que está vivo, mas já não vive, mas só vive na morte, tá? É a imagem de Tétis, que quando chega
para ver o seu filho tomado pela dor, pela morte de Patroclo, fala com ele, não pegando pela mão, como no canto um, mas ela chega e ela põe entre as suas mãos a cabeça do seu filho. Esse é um gesto tipicamente fúnebre. No que seria equivalente ao nosso velório, na próteses, o morto era colocado sempre com a cabeça numa almofada, para que aqueles que fossem falar com ele, né, tivessem ali, pudessem se dirigir a ele como se nós estivéssemos, né, falando um com o outro vivos, e aí tomava a cabeça do morto entre as mãos. O gesto de Tétis é um gesto fúnebre para um filho que ainda vive, mas só na morte é que de fato existe, porque ele já abriu mão completamente da própria vida. Então ele diz: então eu vou vingar Patroclo e eu vou alcançar Cleos, que é o que vai lhe dar a imortalidade, né, do nome, que é a única imortalidade possível para um ser humano. Quando nós. E, portanto, vocês vejam que a aflição de Príamo com o resgate do cadáver de Heitor para dar-lhe funeral tem a ver com isso. Quer dizer, dar o funeral e marcar a existência humana com uma pedra, com um monumento fúnebre, com aquele ritual, é começar esse processo pelo qual nós vamos impedir o esquecimento de quem se foi, que é uma das grandes agonias. Quando se perde uma pessoa querida, quem vai lembrar dessa pessoa? Até quando essa pessoa ainda vai ser lembrada e ainda estará presente? Quer dizer, ela vive nos afetos, né, de quem, de quem esteve com ela, de quem a conheceu. Mas e quando quem a conheceu não estiver mais aqui? Quer dizer, essa é uma das grandes agonias. Quando nós vamos para Odisseu, nós temos uma outra possibilidade. A Odisseia, ela flexibiliza o conceito de Cleos quando ela, inclusive, transporta a excepcionalidade humana da arena da guerra para também, não é contra, não é, para também a excepcionalidade na arena das aventuras. Odisseu nunca deixa de ser, na Odisseia, o guerreiro. O verso 2 da Odisseia, vejam, a Odisseia começa, né, se a gente fosse para o grego, e seguindo, inclusive, o ritmo, né, do hexâmetro, que é o verso, né, a estrutura métrico-rítmica do poema, Andra moyenne pemusa politropon hosma la poula. Ela canta o homem de muitas voltas, o homem astucioso. E no verso 2 que diz o poema que muito vagou depois que destruiu a sacra cidade de Troia. Ele é sempre o guerreiro. Odisseu na Odisseia já é alguém que conquistou um grande feito. E qual é o grande feito? Né? Por que se diz que, usando a terceira pessoa do singular, porque ele destruiu a cidade de Troia? Por causa do famoso cavalo. O cavalo de pau que é fundamental para a queda das muralhas. Esse é o seu grande feito, que vai ser ali recordado, e a partir do qual Odisseu é sempre lembrado, tanto no mundo dos homens, como em Esparta, que é o canto em que se fala do cavalo de pau, quando Telêmaco, filho de Odisseu, está ali e ouve Helena e Menelau falando desse episódio, quanto no mundo das aventuras de Odisseu, que é um mundo de criaturas fabulosas, né? Um mundo fantástico. Quando ele está ali, no limiar desse mundo e do seu próprio mundo, na transição entre os feácios, ele está num banquete e uma das canções que é cantada é a canção
que fala do cavalo de pau. Portanto, ele é sempre o guerreiro. Mas a Odisseia, ela mostra um guerreiro que, para alcançar Cleos, a morte não é um preço necessário para o seu Cleos. Mas qual é o preço necessário? Voltar para casa. O preço é o Nostos. Não só o preço, como o Nostos, o retorno, acaba sendo fonte desse Cleos também. O Cleos de Odisseu, ele não é unidimensional, o de Aquiles é. Ele é múltiplo, porque ele contempla o que ele fez na guerra e as suas façanhas todas no retorno, tanto nas viagens por esse mundo fantástico, quanto na vingança contra os pretendentes que tomaram a sua casa e assediaram a sua esposa e o seu filho por anos a fio. Então, o retorno é condição necessária para o Cleos de Odisseu e é também fonte desse Cleos. Ah, por quê? Qual que é uma das razões pelas quais Odisseu recusa a imortalidade, recusa não voltar? Né? Ele se recusa a não retornar, mesmo que ele ganhe com isso a imortalidade, se tornar marido de uma deusa, como de Calipso, como de Circe. Né? Porque se ele não volta, perde-se o seu Cleos. O Cleos começa com o reconhecimento da própria comunidade pelo que o herói alcançou, e aí as recompensas que ele vai ganhar por isso. As recompensas que podem ser materiais, mas elas nunca são materiais só de fato, porque a recompensa material nada mais é do que a um modo tangível, palpável e visível de expressar o que é abstrato, né? Que é o tamanho da honra ou o tamanho da glória de um herói. Então nós temos dois, de fato, dois modelos de heroísmo ali, duas possibilidades de heroísmo que estão numa relação de oposição? Não, de complementaridade. Quer dizer, todos esses heroísmos são heroísmos possíveis aqui. Né? E isso ainda vai ter até um terceiro passo. Né? Se nós pensarmos, aliás, tem outros, porque existe o Cleos feminino, e existe depois, no mundo, digamos, não dos poemas, mas no mundo grego, os jogos. Né? Toda a linguagem em torno do mundo dos jogos vai tratar os atletas vencedores como heróis, que é o que nós fazemos hoje. Eu que sou tenista, né, recentemente, num desses grandes torneios, nós tivemos ali a inserção de tenistas no Hall da Fama. O que é esse Hall da Fama? Quer dizer, é uma maneira de dizer esses tenistas serão imortalizados pelo que eles fizeram, como acontece com futebolistas. Quer dizer, isso é uma coisa dos esportes até hoje. Qual é a grande recompensa? É a heroicização. Né? Eles são transformados em heróis, por quê? Porque isso vai torná-los. Eles são imortais pela sua perícia no esporte. É a mesma lógica. E isso já era feito no mundo dos esportes, dos jogos, lá entre os gregos. Né? Agora, o que é interessante, se eu posso fechar, é que, do ponto de vista de Homero, né, ele projeta para nós, não a partir de si, mas a partir de como ele elaborou uma secular tradição de narrativas sobre a Guerra de Troia, ele projeta para nós esses dois heróis diferentes, é, um herói da perícia na guerra, da força, da violência na guerra, e um herói da astúcia, mesmo na guerra, o seu grande feito é um feito de astúcia, né? E um herói cujo grande feito não é só a astúcia na guerra, mas a sobrevivência, né? Mas nós temos no imaginário grego um herói que combina Aquiles e Odisseu. E esse herói que combina Aquiles e Odisseu é Heracles, ou como se chamaria pelo nome latino, Hércules. Tá? Odisseu, Heracles são os nomes gregos, Ulisses, Hércules são os nomes latinos. Por quê?
Para nós, quando a gente pensa em Héracles, a gente pensa sempre nos 12 trabalhos, que são do mundo da aventura, e aos quais ele vai sempre sobrevivendo, pela força, mas às vezes também pela combinação da força com a astúcia. Mas Héracles também é um grande herói da guerra, ele é um saqueador de cidades. Então ele é ah, Aquiles e Odisseu superlativizados. Não é por acaso que o maior herói no mundo grego não é Aquiles, não é Odisseu. O maior herói no mundo grego, o mais cultuado em santuários por todas as cidades gregas, é Héracles, né? E a propósito, eu deixo até duas indicações. Tem um belo livrinho da editora 34, que se chama Aquiles ou Ulisses? Do Pierre Judet de Lacombe. É uma conferência que ele deu num grande estádio, assim, um, ah, acho que um auditório de música, uma coisa enorme em Paris, e isso foi traduzido. Então é para grande público, é uma leitura muito deliciosa de fazer, em que ele justamente mostra como eles são heróis diferentes e como eles significam coisas diferentes, né? Então é uma leitura, é conciso, é um livrinho pequenininho, desses livrinhos, é uma palestra traduzida, é uma beleza. E para Héracles, acabou de sair os trabalhos de Hércules, pela primeira vez um estudo só de pesquisadores brasileiros, sobre Hércules, ou Heracles, como a gente diria em grego, pela editora Madamon, né, os trabalhos de Hércules. Inclusive, né, foi organizado pela minha colega Adriane Duarte, com a Camila Zanon, que é pesquisadora, foi pesquisadora da USP, da Unicamp. Tem um capítulo meu lá sobre um dos trabalhos. Então, todos os trabalhos famosos estão ali contemplados e a gente fala muito dessa figura ali. Então, acho que espero ter respondido. É, Tem uma coisa interessante, eu quero a sua opinião, se você concorda ou não. Mas o tema, que é transformar a vida numa obra de arte, que era uma perspectiva de Goethe, quando os outros convidados estiveram conosco, a ideia que fica é justamente em dar à vida um caráter excepcional, né? É transformar a vida numa obra de arte. Essa era a ideia de Goethe. E, de certa forma, quando você fala desses dois modelos de heroísmo, nós estamos falando disso, né? Naturalmente, que eu não espero que para transformar a vida em algo excepcional alguém entre numa guerra, né? Vamos tirar do contexto, vamos trazer para a nossa época, mas assim, fica uma grande fala sua, ou seja, no caso do modelo de Aquiles, na colocação dessa preservação da vida, que isso não seja mal entendido, não quero que ninguém se arrisque, ou esteja arriscando a própria vida, mas assim, colocar um ideal, colocar um princípio, colocar um valor pelo qual lutar, né? E que no caso do modelo de Odisseu, de Ulisses, a descoberta desse algo pelo qual viver, desse algo que dá o sentido da vida, né? Ou seja, são dois grandes modelos que trazem essa ideia da vida transformada, ou da vida que pode se transformar em algo excepcional, né? O Arley até brincou que, no seu caso, a sua Ítaca são as letras gregas, né? Então, assim, o que nós trazemos. Mas eu queria lhe fazer uma provocação. De novo, eu vou aqui para a Ilíada, tá? Vou aqui para o canto 9, que eu também tinha usado no outro texto, que é o momento onde os chefes ali, Agamenon, Ulisses, inclusive, que é escolhido para falar com Aquiles, vão pedir que ele retorne à guerra, né? E eles encontram, né, tem aqui no canto no verso 185, ele diz assim: junto às naus e tendas dos mirmidões o encontram. Tangia uma lira, cordas presas em trave de prata, artefato dedálio, que o enlevava do espólio de Sião, e a cujos sons cantava gestas de heróis. Eu vi uma pessoa dizer, né, ele traduz como, você que conhece o grego, Cleo Andron. Aqui é traduzido
né? Aqui é traduzido como gesto dos heróis, mas como você já usou a palavra Cleo, ou seja, é também a glória desses heróis. Então, aqui ele está cantando aqui, não necessariamente os seus feitos, mas está cantando feitos similares aos seus, feitos gloriosos, né? E então, assim, mostra uma grande junção nessa questão da luta contra o esquecimento, que você já colocou, como sendo a grande glória do herói, ou seja, fugir a esse esquecimento, encontrar, tornar-se lembrado com o passar do tempo. Mas veja, eu acho fantástico, aí é que eu quero a sua colocação, quem é que torna realmente a glória de Aquiles e de Odisseu lembrada através dos séculos e chegar até nós? É a palavra poética. Né? Então, veja, é a grande junção entre o feito heróico e a palavra poética. E aí eu deixo com você para aprofundar um pouco. Homero não escreveu a Ilíada e a Odisseia, porque elas não são poesia escrita. Elas existem para nós, elas existem como poesia escrita, mas elas fazem parte de um mundo de oralidade prevalente. Elas existem num mundo que nós chamamos da song culture, da cultura da canção. Elas existem num mundo em que a poesia é canção. Portanto, isso faz com que a poesia exista de uma maneira muito mais presente na vida das comunidades, e faça com que essa poesia, que pensa o mundo e ajuda a preservar esse mundo, ela também se pense constantemente. Esses dois poemas são impressionantemente metapoéticos. O que é a metapoesia? A metalinguagem, de um modo geral, é quando a linguagem fala de si mesma. Então, a poesia, a metapoesia, é quando a poesia fala do que ela é, ou de como ela funciona, né? O metadrama é quando uma peça, né, fala de si mesma, né? Então é isso. Ora, existem vários momentos de metapoesia na Ilíada e na Odisseia, e você pegou um deles, que é muito significativo, porque diz para nós qual é a função do poeta neste mundo. Quando a gente caracteriza um gênero poético hoje, nós vamos pegar, ou um gênero literário, você vai pegar as características da obra. Mas você não vai pensar em finalidade da obra. No mundo da poesia da canção, a canção tem uma finalidade junto à comunidade. E qual é a finalidade? Por que cantar os grandes feitos dos grandes homens? Para lhes dar memória e fama. Vejam, isso num mundo em que os poetas, eles são poetas por quê? Porque eles recebem o favor das musas. As musas são as deusas do canto, da dança, da música. E elas são filhas de quem? Elas não são as musas da memória, mas elas são as filhas da memória. Portanto, já está dito nesse mundo que existe um elo. Quando você projeta isso como divindades, a deusa Mnemosine, a deusa memória, existe neste mundo um elo inextricável, inquebrantável entre canção, poesia e memória, que é um elo inerente à própria natureza da linguagem poética e da canção. Qualquer um memorizará muito mais facilmente uma canção e um poema do que um artigo de jornal, ou um capítulo de livro, ou um conto, ou uma crônica. A linguagem da prosa não é mnemônica. A linguagem da poesia é. Ou seja, ela é memorável e memorizável. Porque ela trabalha o quê? Fundamentalmente, a canção, a poesia, trabalha a repetição, e a repetição trabalhada, inclusive, com a sonoridade. Então, ora, quem é que tem a grande função? Se a poesia épica canta a excepcionalidade humana para lhe dar memória e fama, a quem cabe, sobretudo, a função de dar cleos ao poeta, ao aedo, que é como nós chamamos o poeta épico, o aedo. Esse termo vem, aoidos, vem de aeiden, que significa cantar e que é o verbo que está no primeiro verso da Ilíada.
Nas traduções, essas coisas se perdem, mas é aeide, canta. Tá? Então, veja, essa cena ela é metapoética por quê? Porque ela está falando da canção que na performance, quando ela é apresentada a uma audiência, que é como circula a canção nesse mundo, a poesia nesse mundo, a poesia que é canção, a performance é com o apoio da lira, que pode ser a forminja, a cítara, existem tipos específicos de lira. Mas lira é um termo abrangente para os cordófonos, ou seja, para os instrumentos de corda. Esse Aquiles aqui, essa cena está projetando o modo, não só o modo como a poesia circula nesse mundo, mas está projetando a sua finalidade, porque a tradução do Haroldo eu acho que é gestas de heróis, mas, mas aqui o termo é Cleandron, que é uma fórmula que aparece em outros momentos, que rigorosamente está cantando as glórias dos heróis. Que heróis são esses? Os heróis do passado, que são para Aquiles os referenciais, assim como Aquiles é um referencial para os homens do mundo de Homero. A própria Ilíada e a Odisseia mostram como o passado é um referencial, seja para as personagens dentro do poema, como para as pessoas fora do poema. Na Odisseia, nós temos outro momento que é muito expressivo nesse sentido. Porque depois que Odisseu voltou para casa, voltou para Ítaca, matou todos os pretendentes e matou todos os servos e servas que foram infiéis a Penélope e a si, Odisseu poupa a vida de uma personagem que está ali desde o canto 1, em Ítaca, que é o cantor, que canta narrativas heróicas nos banquetes. Veja que significativo. O nome desse cantor é Fêmeo. Está ali no canto 1 da Odisseia. O nome Fêmeo vem da palavra grega feme, ou, em outro dialeto, fama, que é a nossa palavra. Ou seja, Fêmeo, o seu próprio nome diz, ele é aquele que dá fama para aquilo que ele canta, e ele é também aquele que se torna afamado pelo seu canto. No final, lá no finalzão da Odisseia, Odisseu poupa Fêmeo. Fêmeo suplica pela sua vida e Odisseu o poupa. Por quê? Porque quando Fêmeo suplica pela sua vida, ele diz: o grande feito que você alcançou aqui, matar mais de 100 pretendentes, sendo só você um, junto ao seu filho e com o favor da deusa Atena, esse grande feito precisa ser conhecido. Se ninguém o cantar, ele vai ficar entre essas quatro paredes e não vai receber clavos. Então vejam, não será lembrado. Então, o grande, a grande, a figura central para que o Kleos ele precisa, né, para existir, ele precisa ser reconhecido por todos ali à volta do herói. Ele precisa, mas quem é que potencializa esse Kleos? Quem é que de fato, né, consolida o Kleos dos heróis? Aquele que canta as canções que falam dos seus grandes feitos. E esses são os aedos, são os poetas épicos. Não deixa, eu me lembrei bastante de Bachelard, que ele, no Devaneio, no Poético do Devaneio, né? Ele tem um capítulo que fala do gênero das palavras, né? Que o Sim, poeta é o que faz a o poética do devaneio. casamento das palavras, né? É isso que eu me lembrei. Mas, professora, eu acho que chegou na nossa hora aqui, né? Passou Passou rápido. rápido, né? Passou Nossa, rápido. passou rápido, assim. Verdade. Tinha muita coisa, eu acho, que a gente queria falar Com ainda. certeza. Né? Tantos paralelos com essas informações que você trouxe do mundo grego com o que a gente vive hoje fazendo, né? Que a gente poderia fazer aqui. Mas eu vou deixar para o Farley ou para você para fazer uma fala final aqui e deixar aqui de antemão o nosso agradecimento. Né? Fique à vontade, professora.
eu que realmente registro de novo, né, o meu agradecimento a vocês por essa oportunidade, de falar dessas obras, desses poetas, desse mundo, né, dessa cultura. Numa fala final, eu convidaria, né, quem não leu ainda os poemas de Homero a jogar-se, né, a atirar-se nessa aventura. Ah, Convido-os a fazê-lo se quiserem amparo, né? Para a Ilíada tem o guia de leitura, de que falamos, né? Que eu publiquei no ano passado, o guia de leitura publicado pela editora Minema, e daqui a pouco já tem também o da Odisseia, para aqueles que quiserem, né, um amparo canto a canto, né? Então agora há esse amparo. O fez precisa, um apoio é sempre bom. Acompanhada. A ideia do guia, né, é de uma leitura realmente acompanhada, numa linguagem, né, amigável, de uma conversa, né, sem dificuldades maiores, porque não é, o objetivo é tirar, né, é resolver as dificuldades e os obstáculos. Então, convido a fazerem essa leitura. E aqueles que já leram, eu convido à releitura, porque, se posso dizer nessa fala final, essas obras é, que nos dizem algo, elas não dizem sempre, elas não dizem uma só coisa para nós, né? Uma obra viva, né? Uma obra que tem algo a dizer, terá algo a dizer a cada momento em que nós a relermos. A nossa vida muda, nós passamos pelas experiências que passamos, que são, né, diferentes, e às vezes, voltando a uma obra, ela terá mais coisas a nos dizer, terá coisas diferentes a nos dizer. Eu venho lendo e relendo a Ilíada e a Odisseia sistematicamente há 25 anos, e esses poemas estão sempre me surpreendendo, tem sempre algo a me dizer. Então, convido também à releitura, né? Porque é uma experiência também muito, assim, muito enriquecedora. Que a Juliana falou, é uma frase que a Virginia Woolf diz sobre Hamlet, né? Que à medida que você lê e relê o texto, você se dá conta das transformações, não só no texto, mas em si mesmo. Então é algo que bem poderia ser dito sobre a Ilíada e a Odisseia. Por Né? isso que ela está presente até Por hoje isso que aqui. está presente até hoje, né? Então, Juliana, que maravilha dessa conversa. Muitíssimo grato. Arley, que é isso. fantástico. Acho um episódio que com certeza vai incentivar muita gente a essa leitura. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Espero que tenhamos outro momento para Com aprofundarmos essa certeza. conversa. Abraço. Bom? Obrigado. Então é isso, gente. Terminamos aqui mais um episódio, dessa vez com Juliana Ragusa, falando sobre a Ilíada e a Odisseia. E espero que tenham gostado. Deixem aí o comentário de vocês. Divulguem, né, o episódio. E até a próxima. Grande abraço.